Olá, meus amigos, que Jesus abençoe a todos. Nós estamos no canal Palavra Amiga Espírita e eu sou o Rogério. Vamos dar continuidade então à análise que nós estamos fazendo do Evangelho segundo o Espiritismo e nós vamos iniciar hoje o capítulo 26. Dai gratuitamente o que recebestes gratuitamente. E o primeiro item de análise é dom de curar. E Kardec coloca uma passagem que nós encontramos lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 10, versículo 8. Vou fazer a leitura. Restitui a saúde aos doentes, ressuscitai os mortos, curai os leprosos, expulsai os demônios, dai gratuitamente o que gratuitamente recebestes. Quando nós vamos lá na Bíblia, e também nós nos socorremos das passagens constantes lá no Segundo Testamento, no Novo Testamento, e lá nesta passagem que Kardec coloca aqui, que nós fizemos a leitura, está constando dessa maneira. Jesus chamou seus 12 discípulos para junto dele. Ele lhes deu autoridade para expulsar espíritos maus e para curar toda espécie de doenças e enfermidades. E na sequência consta aqui o nome dos 12 discípulos de Jesus, que nós não precisamos fazer a leitura. Mas olha que interessante. Neste capítulo, nós somos chamados a fazer a reflexão em relação à questão da cobrança. Cobrança, não apenas a cobrança em dinheiro, em valores, mas também a cobrança que nós podemos cair nesse erro de amizades, a cobrança de facilidades, a cobrança de receber status e assim por diante, diante de uma atividade que nós temos possibilidade de realizar quando fazemos o uso do nosso desejo sincero de auxiliar o nosso próximo. Muitos que têm o dom da mediunidade acabam por se permitir envolver, acreditando que tem o direito de cobrar pelo exercício da mediunidade. Nós vemos isso naquelas pessoas que fazem a leitura dos traços da mão, a leitura de cartas diversas, leitura de outros objetos que a pessoa entrega para esse médium, e em contato com aquele objeto ele tem o dom de falar a respeito do portador daquele objeto, de acontecimentos ligados a esse portador e assim por diante, diante dessa característica mediúnica que a criatura possui. E muitos caem na tentação de cobrar por esse tipo de atividade, por esse tipo de serviço. Nós somos lembrados aqui a respeito desse capítulo que nós estamos iniciando agora, que tudo aquilo que nós recebemos gratuitamente, que nós temos o dever moral de dar gratuitamente também ao nosso próximo. Então, nós somos orientados, quando através do conhecimento doutrinário, que o exercício da mediunidade deve ser a mediunidade com Jesus, com o Cristo, a mediunidade caridade, utilizando esse dom extraordinário que muitos temos. Estou falando aqui da mediunidade ostensiva, que muitos de nós temos, e assim praticar essa caridade em relação ao nosso próximo, utilizando esse dom para levar o consolo, o alívio das enfermidades, das dores, o alívio das influências espirituais também,
e através até de informações úteis, quando são úteis à pessoa, por meio de mediunidade específica. Existe uma infinidade de dons mediúnicos que nós encontramos lá no livro dos médiuns. Jesus aqui chama a atenção dos seus discípulos na condição de médiuns, na condição de pessoas instruídas por Jesus, para que eles fossem à atividade, para que eles fossem a campo, para que eles colocassem em prática todo aquele conhecimento que eles adquiriram, fazendo com que o alívio àquele que chora, o alívio àquele que tem dor, o alívio àquele que está perdido, perturbado, se faça presente nessas criaturas, né? Para que possam receber esse consolo, esse conforto, através da atividade dos discípulos que Jesus chamou e que fossem a lida, que fossem trabalhar nesse sentido. Então aqui nós vemos que Jesus chama a atenção dizendo, no primeiro momento, restitui a saúde aos doentes. Sim, muitos discípulos, muitos médiuns têm essa capacidade, esse dom diante da mediunidade de cura, de restituir a saúde aos doentes, a saúde do corpo físico. Lógico que nós aprendemos no Espiritismo que a doença, a enfermidade que é somatizada em nosso corpo físico, na verdade, no primeiro momento, ela é uma questão espiritual. É algo que o Espírito traz com ele, que nós trazemos conosco diante da nossa postura de comportamento do passado, diante das nossas paixões que ainda nutrimos muito, e como nós ainda não nos preocupamos em modificar a nossa postura diante dos ensinos de Jesus, nós acabamos então somatizando em nosso corpo físico todo esse sentimento, o mau sentimento que ainda habita em nós. E isso vem na forma de doença, na forma de uma enfermidade que afeta o nosso corpo. O médium de cura, ele tem esse dom, ele vai utilizar o seu dom para promover a restituição à saúde, a cura daquela enfermidade que a pessoa está apresentando. Mas isso é algo passageiro, porque a cura da enfermidade vai possibilitar com que aquele ferimento, aquela doença, aquela enfermidade que a criatura está passando, seja aliviada, seja diminuída, muitas vezes, seja curada totalmente. Mas nós sabemos que a origem das nossas enfermidades está nos nossos sentimentos. Faz parte dos sentimentos equivocados que a gente ainda traz conosco. Então, se eu que recebi a graça de ser curado de uma enfermidade física através de um trabalho de um médium de cura, e eu não modifico a minha conduta, eu não me esforço em melhorar o meu comportamento, eu não me dedico à minha renovação íntima, naturalmente uma nova enfermidade surgirá no meu corpo físico, num outro local no meu corpo físico, porque eu não fui curado na minha essência, na origem, na causa do problema. A enfermidade que meu corpo apresenta é um efeito. A causa está lá dentro na nossa essência. Por isso que é importante a tão chamada renovação íntima, apregoada pelo Espiritismo. E através dessa mudança de comportamento, nós somos curados lá dentro, nós somos curados em nossa essência espiritual. Essa é a verdadeira cura. Muitas e muitas vezes, nós somos agraciados com a cura temporária do nosso corpo físico.
para que a gente se restabeleça, para que a gente olhe para o nosso comportamento, os nossos valores, as paixões que ainda estão dentro de nós e que a gente possa trabalhar isso, trabalhar na causa. E agindo dessa maneira, aquela enfermidade não retornará. Mas se isso não acontecer, muito provavelmente, se eu continuo com os mesmos hábitos, se eu continuo com a mesma postura, se eu continuo com a mesma maneira de agir de antes, a enfermidade muito provavelmente poderá retornar. E ela será nada mais, nada menos do que uma prova que está sendo colocada ali para mim, ou muitas e muitas vezes uma questão de expiação, uma consequência dos comportamentos do passado. E eu preciso aprender com isso. A grande pergunta é: qual a lição que essa situação difícil que eu estou passando está trazendo para mim? E, diante dessa reflexão, mudar o nosso comportamento, os nossos hábitos, a maneira de pensar. Aí está a renovação que nós somos chamados a fazer constantemente. Na segunda, aqui, que consta nessa passagem, Jesus chama para ressuscitar os mortos. Aqui nós temos que tomar cuidado com a interpretação disso. Logicamente, se a morte do corpo físico faz parte das leis do Criador, não é possível, depois que a morte verdadeira ocorreu, dela ser restituída, de você retornar à vida. É impossível. Contraria as leis naturais, contraria as leis de Deus. Naturalmente, aqui, ressuscitar os mortos, seja no entendimento da morte aparente. A morte aparente, devido a uma doença, alguma coisa assim, através do auxílio dos discípulos aqui de Jesus, que é dessa passagem, ou mesmo hoje, atualmente, por meio de uma atuação, de um auxílio mediúnico, aquela morte aparente pode ser restaurada a vida daquela criatura, mas lembrando sempre da morte aparente, né? Porque a morte real, verdadeira, o desencarne uma vez ocorrido, ela não se restabelece de maneira alguma. Curai os leprosos, expulsai os demônios. Aqui está também uma outra atividade realizada muito nos templos das casas espíritas, que são os trabalhos de cura, de influência espiritual, trabalho de desobsessão, por exemplo, onde através dessa atividade que se realiza em casas espíritas, a pessoa é auxiliada quando ela está sendo obsidiada, quando ela está sendo influenciada, e essa influência é muito severa, a obsessão é muito severa. Então, nas casas espíritas são realizadas essas atividades de desobsessão, trazendo nas reuniões mediúnicas aquele espírito que está obsediando aquela criatura, que está influenciando aquela criatura. Ali esse espírito é esclarecido, ele recebe toda a atenção necessária, é orientado e assim deixa de permanecer ao lado daquele que estava obsediando. Mas aqui também cabe uma ressalva. Se aquela pessoa que recebeu o alívio, que recebeu a ajuda, que o espírito obsessor foi afastado dela, se ela não modificar a sua conduta, se ela manter os seus hábitos como antes, se ela não melhorar a sua postura, não ter o desejo sincero de melhorar, de motivar, de ampliar as suas virtudes e dar vazão ainda às suas paixões,
certamente outros obsessores, outros espíritos obsessores se aproximarão, porque, como é sempre dito, a pessoa vai continuar com a porta aberta diante do seu comportamento, permitindo que espíritos obsessores que desejam o mal se façam presente novamente. Então, olha como que é importante observar a necessidade da mudança de postura da criatura que recebe a ajuda, daquele que recebeu a cura, daquele que recebeu o auxílio espiritual. Nós precisamos sempre olhar para dentro de nós, porque a causa da maioria dos males somos nós mesmos. Nós que somos os causadores. Nós que damos oportunidade a recebermos a influência de espíritos maus. Nós que damos a oportunidade da somatização de doenças em nosso corpo físico diante do nosso temperamento, diante da nossa postura, diante da revolta, da rebeldia que ainda se faz presente em nós, diante do fomento das paixões, que são os maus sentimentos que ainda estão dentro da gente. Então, diante de tudo isso, nós precisamos aprender que se eu me modificar, que se eu buscar essa renovação, que se eu tiver a boa vontade de me dedicar a compreender os ensinamentos de Jesus e a modificar a minha postura, a minha conduta comigo e com o meu próximo, naturalmente eu estarei me imunizando de inúmeras situações que eu poderia estar sujeito a me deparar com elas. Mas diante da minha mudança de postura, de comportamento em relação ao meu próximo e a mim, eu fico imune desse tipo de acontecimento, se isso for permitido pelo nosso Criador. Nós não podemos esquecer que nós estamos aqui e estamos sujeitos ao comportamento do nosso próximo, sujeitos ao nosso comportamento, sujeitos a equívocos do passado, e nós temos que sempre resgatar aquilo de errado que nós fizemos, mas nós também temos a oportunidade de colher aquilo de bom que nós fizemos. Então nós vemos aqui nessa primeira introdução que estamos fazendo a leitura, o dom de curar, que Jesus encaminhou seus discípulos para levar o alívio, consolar aqueles que estão com dores e sofrimentos de diversas naturezas. Hoje também isso ainda continua sendo feito por todos aqueles que têm o desejo sincero de ajudar o seu próximo. Então, o que nós somos chamados agora nesse início de capítulo é compreender que nós também, na condição muitas vezes de médiuns, de pessoas de boa vontade, nós temos condições de praticar essa caridade em relação ao nosso próximo. Precisamos apenas estudar e compreender como que isso é possível de ser realizado. As casas espíritas estão à disposição, com seus cursos, com suas atividades, a doutrina com seus livros, onde nós podemos ter acesso a todo esse conhecimento e colocar isso em prática. É o exercício do amor ao próximo, sem cobrar nada, Esse é um grande chamado que nós recebemos. Meus amigos, então fica aqui essa introdução deste capítulo. Nós vamos falar muito ainda a respeito dessa questão de dar gratuitamente aquilo que nós recebemos gratuitamente diante dos próximos tópicos que nós vamos estudar. Então, que Jesus, que a espiritualidade superior ampare a cada um de nós, de todos nós, e que nós possamos sempre despertar para o chamado que Jesus ainda continua nos chamando, que possamos despertar para esse chamado
e mudar a nossa postura, mudar para melhor. E assim nós vamos semeando boas sementes para que a colheita futura seja melhor ainda. Meus amigos, até o próximo encontro. Tchau!